Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, na hora do descritor, nós iremos trabalhar o descritor 59. Esse descritor tem por objetivo resolver problemas utilizando unidades de medidas padronizadas, como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro e mililitro. E aí, vocês recordam de já terem estudado esses conteúdos? Com certeza. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão dessas unidades de medidas e, para isso, eu apresento uma animação onde a gente vai revisar as principais informações referentes a esse descritor. Em seguida, eu trago 3 situações problemas aplicando desse descritor, explicando um pouquinho mais para vocês como resolvermos situações problemas de acordo com que objetiva esse descritor. Então, fiquem muito atentos ao que será apresentado, pois ao final eu retomo com as orientações das nossas atividades. Muita atenção! No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas! Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já está pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Para complementar esta videoaula, eu apresento alguns exemplos de aplicações deste descritor. Vejamos o primeiro exemplo. Diana comprou 3 metros de tecido estampado e 8 metros de tecido liso. Quantos centímetros de tecido Diana comprou no total? Então, vejamos que as informações apresentadas na situação problema são 3 metros, 8 metros e centímetros. Essas seriam as palavras-chave, que vocês deveriam marcar numa resolução de atividades, de uma avaliação, como a gente já recomenda que vocês sempre façam isso, identificar as palavras-chave. Então, se eu quero saber quantos centímetros de tecido ela comprou, no total, então eu sei que eu vou fazer uma adição. Eu tenho 3 metros de tecido estampado e 8 metros de tecido liso. Então, 3 mais 8 é igual a 11 metros. Aí, por falta de atenção, alguém poderia vir aqui e marcar o item A. Só que nós encontramos 11 metros. E aqui na letra A temos 11
centímetros, já que o comando é quantos centímetros. Então, eu tenho que lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, como a gente acabou de ver na animação. Então, 11 metros terão quantos centímetros? Então, nós vamos multiplicar 11 vezes 100, não é isso? 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Somamos os dois produtos, 0, 0, 1 e 1. Ou seja, 11 metros equivalem a 1.100 centímetros, que corresponde à alternativa C. Já no segundo exemplo, temos, para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de carne. Ao tirar o pacote de carne da geladeira, ver que ele tem apenas 625 gramas. De quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? Então, vamos aqui identificar algumas palavras-chave. Ela precisa de 1 kg de carne e ela tem apenas 625 gramas. E eu quero saber quantos gramas ela ainda precisa para fazer essa receita. Então, o que é que a gente vai associar aqui? Eu não tenho como fazer alguma operação com medidas diferentes, quilo e grama. Mas eu sei que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, ou seja, Regina precisa de 1.000 gramas de carne, mas ela tem apenas 625 gramas. De quantos gramas de carne ela ainda precisa? Ou seja, quanto falta? Numa situação dessa, nós fazemos a subtração. Então, nós não vamos utilizar 1 quilo, vamos utilizar 1.000 gramas. 1.000, se ela tem 625, nós vamos calcular aqui a diferença. Então, 0 menos 5 não é possível, então nós iremos pedir emprestado. Então, venho para o 0, também não tem, que pede para esse outro que também não tem, e chego até aqui, que aí eu vou tirar daqui, ó. Vai ficar 0 e trago 1 para cá, ou seja, aqui a gente vai ficar com 10. 10 agora empresta para esse, então se eu tiro daqui vai ficar 9 e vem 1 para cá. 10 agora empresta 1 para cá, tiro aqui vai ficar 9 e trago 1 para cá. Então agora eu tenho 10 menos 5, que é igual a 5, 9 menos 2, que é igual a 7, 9 menos 6, que é igual a 3, e 0 é 0. Ou seja, a diferença, né, de carne, de gramas de carne que estava faltando são de 375 gramas, que corresponde à alternativa A. Já no terceiro exemplo, que eu estou apresentando aqui para vocês, nós temos a seguinte situação. Em uma garrafa tem 2,4 litros de água. Quantos copos de 300 ml ou 300 mililitros completamente cheios Lúcia pode encher com essa quantidade de água? Então, olha só, 2,4 litros, 300 litros, e ela quer encher esses copos, ou seja, ela vai distribuir essa água que tem na garrafa nesses copinhos de 300 mililitros. Então, quando ela for encher, ela vai estar dividindo. Porém, vejam só, litro e mililitro. A gente não pode dividir esse por esse. Mas a gente sabe que 1 litro tem 1.000 mililitros. 2,4 litros serão quantos ml? Quantos mililitros? 2 litros, 2.000. 0,4 litros, 400 ml. Ou seja, 2.400 mililitros.
2 litros e 400 ml, 2.400 ml. Então, agora a gente vai distribuir esse total de água que ela tem na garrafa em copinhos de 300 ml. Ou seja, nós vamos fazer uma divisão. 2.400 dividido para 300, ó, copinhos de 300. A gente pode cortar 0 por 0, 0 por 0, ficando 24 dividido para 3. Que número multiplicado por 3 é igual a 24? Lembra lá da tabuadinha do 3? Isso mesmo, 8. 8 por quê? 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Ou seja, o que é que representa esse quociente 8 aqui? A quantidade de copos de 300 ml. Por quê? Se a gente fizer, ó, se eu pegar 8 copos de 300 ml, 8 copos de 300 ml, vamos ver quantos ml dá tudo isso? 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 3, 24. 2.400 ml. Portanto, a alternativa correta também é a letra A. E aí, se a gente voltar aqui, a gente vai perceber, né, olhando aqui para o nosso descritor, né, que a gente está trabalhando com unidades de medidas padronizadas. Então, quilômetro, metro, centímetro e milímetro, medidas de comprimento. Quilograma, grama e miligrama, medidas de massa. Litro, mililitro, medidas de capacidade. Então, na questão 1, nós trabalhamos com metros e centímetros, medidas de comprimento. Na questão 2, no exemplo 2, quilogramas e gramas, medidas de massa. E no exemplo 3, litros e mililitros, utilizamos medidas de capacidade. E aí, gostaram das orientações, da animação? Espero que sim. Agora, vocês irão lá para o nosso grupo de WhatsApp, onde eu farei o encaminhamento de uma atividade, onde vocês deverão copiar e responder no caderno, sempre se atentando ao que foi orientado nesse vídeo. Em caso de dúvidas no momento da atividade, vocês podem assistir novamente essa videoaula, podem fazer pesquisas na internet ou mesmo estar me chamando no PV para tirar alguma dúvida. Então, desejo bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço!